No ano passado, uma comissão de especialistas instalada pelo Senado preparou um anteprojeto de lei sobre o processo estrutural. A proposta cria uma legislação específica para a solução de problemas sociais complexos. O senador Rodrigo Pacheco transformou essa sugestão em um projeto de lei que agora vai ser debatido e votado pelos senadores. Para nos ajudar a entender o que é o processo estrutural, eu vou conversar com o promotor de justiça Fábio Iane Goldfinger, que é diretor da Escola Superior do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Doutor Fábio, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu queria começar, para que a nossa audiência entenda esse tema, que a princípio é bastante árido e complexo. O que é esse problema estrutural, esse problema complexo de que esse projeto fala? Bem, o que a gente chama de problema estrutural, né, são algumas situações que ocorrem né, no âmbito da nossa sociedade, em que você não consegue individualizar, né, e nem verificar de uma forma, vamos dizer assim, inclusive até coletiva, né? É um problema muito complexo, né? Como, por exemplo, a carência ou a implementação de determinados direitos, né? A gente pode, um exemplo bem simples assim, que a gente até consegue distinguir a ação civil pública da ação estrutural, por exemplo, numa cidade você tem a rede de creches, né? Só que você tem uma criança que está fora da creche. Então você tem ali um caso específico que gera uma repercussão social, mas você pode usar o instrumento da ação civil pública, né, para integrar aquela criança àquela rede de creche. Mas você pode ter um município que tem muitas faltas de vagas em creche. E aí você cria ali um problema estrutural. É um problema em que há a carência de um direito fundamental, né, de uma criança estar na creche, né, de um município, por exemplo, que tem inúmeras ausências de vagas de creche. Nós poderíamos também citar como exemplo o que aconteceu há pouco tempo em Minas Gerais, aquele acidente da Vale do Rio Doce, lá em Brumadinho, que envolveu uma série de atores e trouxe problema para toda a comunidade? Exatamente. Esse é um dos exemplos típicos, né, de processo estrutural, né, onde houve... E geralmente o meio ambiente os exemplos mais, vamos dizer assim, mais fáceis, né, que a gente tem para dar um exemplo de problema estrutural, e esse caso de Brumadinho é emblemático, né? Mas isso poderia envolver também um problema nacional? Vou dar um exemplo aqui. Nós temos um problema hoje que é a chamada judicialização da medicina. Em muitas prefeituras, muitas cidades, os juízes dão liminares para que o poder público conceda medicamentos que não estão na lista do SUS, e os prefeitos reclamam muito disso. Muito disso. E isso pode ser caracterizado como um problema estrutural que até viria a ser resolvido por esse processo estrutural? Sem dúvida nenhuma, né? Eu vou dar um exemplo em que a gente atua, chegou a atuar lá no caso do Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Exemplo de, vamos colocar aqui, ausência de próteses em procedimentos médicos, que é a mesma coisa de remédios. Mesma coisa. Não é? Você tem a ausência desta prestação de serviço no poder público, o que origina uma enxurrada de demandas judiciais individualizadas, né, sobre um mesmo problema, que é a falta de um atendimento médico, ou uma falta de um cirurgião específico, ou de um atendimento específico, ou de uma rede de medicamentos específicos que o município ou o estado seria obrigado a fornecer e não fornece, né? E a gente pode também, sem maiores comentários sobre as vacinas, né? Mas as vacinas, a ausência de vacinas também encaixaria. Sarampo, rubéola também, a ausência de vacina também poderia startar, né, um processo estrutural. E hoje, ainda sem uma legislação específica, já que nós estamos falando de um projeto que faz uma legislação específica, ainda sem essa legislação, o Poder Judiciário tem adotado práticas de decisões estruturais? Se tem, como é possível fazer isso hoje? Em que essa legislação melhoraria isso? Pois é, então esse é um grande problema, porque o nosso Poder Judiciário, o nosso Ministério Público não está
muito ambientado para essa questão do processo estrutural. Isso é um assunto relativamente novo, né? Os juízes têm algumas técnicas para solucionar processos estruturais, né, que estão previstas em mecanismos legislativos dos mais diversos, assim como o Ministério Público, que também pode utilizar, por exemplo, o termo de ajustamento de conduta. Que é algo parecido, né? Mas aí é administrativamente, não é uma decisão judicial, né? Então você tem o âmbito administrativo e o âmbito judicial para solucionar, né, esses problemas estruturais. Então hoje tudo é feito meio que com criatividade, poderia dizer, usando aqueles instrumentos da legislação atual. Usando os instrumentos da legislação atual, usando o nosso Código de Processo Civil, que é de 2015, né, e tem a questão do consenso, porque acho que uma característica muito grande do processo estrutural, né, é o consenso, né? É o consenso, é o diálogo, é a construção de soluções, não partindo só das partes, ou do juiz, ou para o juiz, né, ou das partes interessadas do judiciário, mas há uma amplitude de participação na discussão desses processos estruturais, né, que a sociedade civil organizada, né, com determinados conselhos estaduais, municipais sobre determinados assuntos, ambiental, da saúde, né, então você amplia, né, a participação na construção de soluções. Então, o que o senhor está me dizendo é que no processo estrutural, aquele que vai ser regulado por essa legislação, há um chamamento a todas as partes interessadas, há discussões, não sei se poderia haver audiências públicas, então é um processo de construção coletiva, seria isso? Exatamente isso, né? É exatamente isso. Você localiza aquele problema estrutural, né, aquele problema em que aflige uma enorme quantidade de pessoas, né? Você identifica aquele problema, né? E aí você coloca, vai agregando para a discussão daquele problema os mais variados setores públicos, setores privados, né? Não precisa ser só necessariamente do setor público, né? Isso é interessante. Então, o processo estrutural não diz respeito só a algo de interesse público. Não. Pode ser relacionado a algo de interesse privado. Pode ser relacionado a algo de interesse privado. Tem problema com um problema estrutural, por exemplo, a gente pode pensar com um plano de saúde, que é privado. Você pode se valer desse processo estrutural e o processo estrutural ele precisa ser reconhecido como tal, não é? Então, ele tem algumas características que é reconhecido como um processo estrutural justamente por esse envolvimento, né, de um número de participantes, vamos colocar assim, não de partes, né, de interessados na solução e que podem auxiliar, né, na questão da solução daquele caso, a apresentar um plano. Né? E é um plano. Então, o processo estrutural é diferente dos outros processos porque ele não é impositivo. Ele não vai multar. Não é uma decisão que vai atingir um aspecto específico. Ela pode ser uma decisão que contempla, inclusive, etapas de implantação. Exatamente. Ele vai ter etapas de implementação, de colocar em prática todo aquele plano, né, para você poder avaliar um resultado no futuro. Então, ele tem uma continuidade, né, ele tem uma elasticidade no tempo que é diferente de um processo judicial, muito embora a gente sabe que tem alguns processos judiciais que se arrastam, né, aí há anos sem solução. Então é possível que um juiz receba uma demanda específica de um problema de algum indivíduo, compreenda que aquilo envolve um problema estrutural e transforme esse processo num processo estrutural? Como é que aconteceria isso? Então, inclusive, esse é um dos pontos do projeto que pode ocorrer exatamente isso. Hoje, como é que faz? O juiz se reconhecer que é um processo estrutural e ele tiver competência, né, para lidar com essa situação, ele pode impor a esse processo toda essa característica, né, de abranger, como a gente disse no início, às vezes até de maneira criativa, né, a solução desse processo. Porque pelo nosso atual Código de Processo Civil,
o consenso, né, o acordo, a solução consensuada dos conflitos é o que se impõe, né, é o que no decorrer de todo o Código de Processo Civil, de todo o procedimento, há sempre a possibilidade do acordo. Então, o juiz vai sempre chamando as partes, tentando ajustar, né? Então, o que se espera desse projeto é exatamente essa regulamentação, né? Para não se tornar um procedimento, vamos dizer assim, cada juiz vai Então, fazer isso tem que acontecer no início. Quer dizer, em algum momento tem que se dizer, se afirmar no processo que aquilo é um processo estrutural? Ou ao longo de um processo o juiz pode ir transformando esse processo num processo estrutural? Pode acontecer de ao longo do processo o juiz perceber que aquele problema não é individual nem de uma coletividade determinada, né? É um problema muito mais complexo, não é? E profundo do que ele imaginava. Então, algumas situações que demandam, por exemplo, uma ordenação orçamentária, né? Um envolvimento de orçamento, que o juiz não consegue definir aquilo de momento e geralmente é o que acontece, né? É por isso que nós temos que fazer essa diferenciação, né, da atual ação civil pública que a gente tem, que os juízes tentam resolver os problemas estruturais dentro desse sistema tradicional de processo. Veja que 85 não era tradicional, era inovador, né? E 40 anos depois, né, nós temos um outro tipo de processo, né? E nós estamos chamando a ação civil pública de um processo tradicional de resolução de direitos coletivos e difusos, né? De pessoas indeterminadas. Então, dentro da ação civil pública, se discutia muito questões, por exemplo, de políticas públicas, né? E é um grande problema, né, para o executivo, especialmente, a interferência do Poder Judiciário dentro do orçamento, através de uma ação civil pública, né? E o processo estrutural vem corrigir essa rota, né? Porque você pode discutir políticas públicas dentro de um processo estrutural também, só que de uma maneira diferente do que você discute uma ação civil pública. E aquele que propõe um processo, seja o Ministério Público, seja um cidadão, uma organização, ele pode pedir que se abra um processo estrutural? Já de cara, dizer, olha, nós estamos propondo que se faça aqui um processo estrutural para resolver esse problema que é muito complexo. Ao pedido para elaboração de um plano, né? Porque Sim. O problema é estrutural, que o problema é complexo. Na verdade, o pedido deve ser esse, né? Já deve ser esse. E como fica o papel do juiz? O senhor explicou para nós que num processo estrutural todas as partes são convocadas para discutir o problema, tentar um acordo, mas em algum momento pode ser necessário que o juiz decida que não haja acordo, ou um processo estrutural só acaba com um acordo que envolva todas as partes? Olha, o ideal para atingir a finalidade do processo estrutural é que aquele plano estrutural, né, vamos dizer assim, aquela receita, né, para que aquele problema seja resolvido, esteja pronta e todos de consenso. Porque se não tiver, aí vai ter que, em alguma medida, vai ter que haver uma decisão judicial, né? Mas eu acho que quando você tem a participação maior dos interessados, não é uma discussão maior daquele problema do que uma limitação técnica, por exemplo, dentro de uma ação civil pública daquela de 85, eu acho que o caminho de se solucionar consensualmente, eu acho que ele tem uma probabilidade muito alta, né? Porque você vai ter mais interessados, né? E todos aqueles problemas... eu estou com um problema de orçamento. Você chama o Estado, o município, fala, como é que a gente constrói isso juntos e a gente consegue resolver esse problema na questão orçamentária, né? Então, você tem todos os atores específicos, né, para resolução ampla, porque às vezes o problema estrutural não depende de um órgão, às vezes depende do privado, a gente depende dos 3 entes federados, da União, do Estado, do município. Nós discutimos exemplos aqui de ações relacionadas ao meio ambiente, ações administrativas, da área de saúde. O processo estrutural poderia ser aplicado também no âmbito
criminal, por exemplo? Sem dúvida nenhuma. E já tem Eu não consigo ver, tem algum exemplo da área criminal em que esse tipo de... problema carcerário. O Supremo, inclusive, já julgou uma DPF de uma inconstitucionalidade, um estado de coisas inconstitucionais, né, que o Supremo chamou. Falou, olha, Estado, você tem que resolver o problema carcerário, né? E como é que se resolve esse problema carcerário? Política pública, né? Esse é um caso clássico de política criminal, política pública, processo estrutural, né? Então você vai ter que, cada Estado vai ter que resolver o seu problema carcerário dentro das suas possibilidades, né? A questão da violência da mulher, problema estrutural também. Poderia-se ter uma ação também. E antes ter Na área trabalhista também caberia? Poderia. O processo estrutural, embora, como a gente disse no início, tenha o seu grande reflexo dentro do meio ambiente, ele pode ser aplicado em qualquer área. O processo estrutural não envolve somente políticas públicas, a gente está falando aqui, mas envolve questões de direitos fundamentais, qualquer tipo de direito fundamental que está sendo omisso ou está sendo violado de forma sistemática num âmbito, vamos dizer assim, que envolve um número indeterminado de situações, de pessoas, de direitos, é um processo estrutural, né? E também algumas ações que a gente chama ações concursais, né, que estão sendo discutidas em vários estados da região, é um problema estrutural, né? Que às vezes elas devem ser reunidas, né, e não sendo discutidas ali isoladamente. O senhor falou que o fim do processo estrutural, na verdade não o fim, mas o começo, é implementar aquilo que foi decidido. Então há um planejamento, etapas de implementação. Quem controla essa implementação? Qual é o papel, por exemplo, das estruturas do direito, como o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho do Ministério Público? Tem algum papel nisso? Quem acompanha? É o próprio juiz do caso? Como fica esse acompanhamento para implementar aquilo que foi decidido? Veja, vamos supor que um determinado problema estrutural foi noticiado ao Ministério Público. E aí ele abre um procedimento próprio ali, administrativamente, para tentar resolver aquele problema. Desse procedimento do Ministério Público pode surgir, por exemplo, um termo de ajustamento de conduta. Né? Esse termo de ajustamento de conduta é o fim, né, da resolução daquele, não como fim, mas como você bem colocou, é o começo, né, da implementação daquele processo estrutural que estava se buscando uma solução. Né? Então, o Ministério Público encerra aquele procedimento e abre um outro procedimento para acompanhar a execução daquele termo de ajustamento de conduta. E todos aqueles que iniciam, ou seja, judicial, ou seja, em qualquer outro âmbito administrativo, né, vai ter a mesma conduta. Aquele que iniciou, que começou o processo estrutural, ele vai acompanhar ele até o final. A ideia é essa. Muito se fala hoje, principalmente no Poder Executivo, da judicialização das ações de governo. Né? O Poder Judiciário tem decidido questões que, inclusive, passam às vezes por cima do Legislativo, interferem em políticas públicas. Nós temos o exemplo aqui do juiz, por exemplo, que manda uma prefeitura fazer algo que não está previsto no SUS. O processo estrutural não pode significar mais uma instância de interferência nessas políticas públicas por parte do Poder Judiciário? Então, eu acredito que não. Por quê? Porque, como eu disse no início, o processo estrutural vem justamente corrigir essa rota. Né? Esse controle judicial de políticas públicas, a gente pensa muito quando se inaugura uma ação civil pública, aquela de 1985. Né? Hoje, o pensamento, a postura é muito mais proativa, é muito mais de resolutividade, é muito mais de consenso, é muito mais racional, é uma construção coletiva do problema. Então, o Judiciário, o Ministério Público e o governo, o Ministério Público não vai pedir, o juiz vai deferir, o Estado vai ter que cumprir. Não, agora os três vão se reunir, né, e encontrar uma solução consensual,
para satisfazer o problema da sociedade. Pode ser um espaço de diálogo, então, que evite essa judicialização. O processo estrutural é igual a um espaço de diálogo. É exatamente isso. É um espaço de diálogo. Os especialistas que construíram esse anteprojeto, que agora é um projeto de lei apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, chamaram muita atenção para o aspecto da flexibilidade que é necessária no processo estrutural, dizendo o seguinte: muitas vezes, dois processos relacionados ao mesmo tema, só deu o exemplo do desastre ambiental. Tivemos o desastre ambiental lá de Brumadinho, em Minas, Mariana também. Podemos ter lá no Mato Grosso um outro desastre ambiental de natureza semelhante, com mineração. Mas não necessariamente as soluções vão ser as mesmas. É essa flexibilidade do processo estrutural? É essa flexibilidade, né? Na ação civil pública, você tem a obrigação de fazer e não fazer. No processo civil estrutural, na ação civil estrutural, no processo estrutural, ou na ação civil de processo estrutural, aí a denominação, a doutrina e o legislativo vai se encarregar de dar essa denominação. Nós não temos o fim, né? O começo, meio e fim, né, da resolução do problema vai estar estabelecido mediante um plano de atuação, né, que o final, a forma de se resolver pode variar de caso a caso. Né? Então, nós não temos exatamente isso, tem que ter uma flexibilidade. Nós não temos o Judiciário, o Ministério Público e a sociedade em geral, então o próprio representante do Estado, o Estado, o município ou a União, não vai obedecer um procedimento de resolução engessada, né? Como é o processo tradicional. Nós estamos avançando na questão de resolução de direitos, né? Como eu disse, no passado, a evolução, né, toda a revolução do Judiciário e do Ministério Público foi a ação civil pública, né? Hoje, 40 anos depois, nós estamos chamando a ação civil pública de um processo tradicional. O que o senhor está dizendo, então, estrutural revolucionando. Que na ação tradicional, ação civil pública, o juiz tem limites para decidir. Ele tem que decidir em cima daquilo que está dito na lei. Exatamente. No processo estrutural, então, ele vai ter capacidade de avançar a partir desse acordo. A partir desse acordo, né? Na verdade, o papel do judiciário é um papel de, vamos dizer assim, de acompanhamento desse processo coletivo, né? De organizar. O juiz é quase um moderador, né, Ricardo? O papel do juiz, pelo que a gente gostaria que fosse, e pelo espírito do projeto, né? É um moderador, né? É para colocar ordem, para colocar o funcionamento de um procedimento, né? Para definir as participações das entidades que têm relevância, porque senão às vezes pode causar ali um certo tumulto ali, né? O pessoal da engenharia quer participar de um processo estrutural na área da saúde. Não, peraí, a não ser que tenha alguma justificativa. Né? E para definir também, eu quero reuniões técnicas, vamos fazer reuniões técnicas. Eu quero fazer audiências públicas, vamos fazer audiências públicas. Eu quero fracionar as audiências de modo que todos sejam ouvidos, né? E não se estenda uma audiência para fazer uma audiência um dia inteiro. Né? Então ele pode fracionar as audiências, por exemplo, em semana. O juiz pode pedir apoio ao Tribunal de Justiça para fazer daquele processo estrutural um juízo coletivo, né? O juiz pode pedir o afastamento das funções dele para ele se dedicar àquele processo estrutural. Eu estou falando do Judiciário e assim como também do Ministério Público ou da Defensoria Pública também. Para encerrarmos, eu queria perguntar ao senhor o seguinte: então, por tudo que falamos aqui, o senhor diria que a aprovação dessa legislação pode ser um marco importante para o nosso sistema de justiça? É um avanço, né? É um marco, é um avanço, né? Para a gente resolver problemas que o modo tradicional do processo não resolve, né? Não tem se demonstrado apto a resolver. Né? Então, a gente sabe que o membro do Ministério Público e o Poder Judiciário atua de acordo com os mecanismos que são dispostos pela lei, né? Então, às vezes a lei causa aquela limitação e o juiz quer agir de forma diferente, a gente cai na questão do ativismo judicial, né? O Ministério Público está passando por cima do Legislativo,
está fazendo, está tomando postura, está tomando conduta e está decidindo contrário à lei. Então, é óbvio que representa um grande avanço, né, para resoluções de problemas que a sociedade tem problemas complexos, né, problemas que o judiciário sozinho não é capaz de decidir, né, e nem seria possível a realização, né, desses direitos só pelo judiciário, porque precisa de saber como resolver aquilo e não para aquele momento, mas sim para as futuras gerações. Muito obrigado pela entrevista, doutor Fábio. Eu que agradeço. Agradecemos também a você que nos acompanhou. Você pode rever essa entrevista e todos os programas da TV Senado lá no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então no nosso canal do YouTube. Se inscreva lá, marque o sininho, receba as notificações para acompanhar todos os conteúdos de qualidade da TV Senado. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.